Opa! Tudo bom, irmão? Você me escuta? Escuto bem. Tudo tranquilo aí? Ótimo. Só um instantinho. Pronto, professor. Beleza, irmão. Já estamos aqui com quantas pessoas na sala? Já estamos com 17 pessoas na sala. Ih, falta muito ainda. Professor, Falta engraçado aqui. muito. Vou sacudir esse povo, hein? Certo. Vou botar aqui já, nos grupos. Cento e 170 pessoas se inscreveram, mais de 170 pessoas. Ah, tá bom, tá bom. Considerando que é 4 horas da tarde, numa segunda-feira, é quase uma missão impossível. É como se fosse aqui no Rio de Janeiro fazer um evento às 5 horas da tarde, na sexta-feira. Mas tá maneiro, tá maneiro. Testando aqui. Mas já tá ao vivo já ou não? Já está ao vivo. Beleza, então. O povo já tá Já aí na está. área, tá bom. Se quiser, eu começo quando você determinar, eu começo aqui. Você que manda. Eu acho que por respeito, né, já são 4h03 e o tempo no Instagram é limitado, né? Uhum. Então acho que a gente já podia começar, né? Tem quantas horas pra gente poder apresentar? 4 horas? 4 horas, assim. O Instagram, se eu não me engano, é só 1 hora. É 1 hora só, isso aí. É. Então, deixa eu informar pra galera também. Tinha gente querendo saber. Deixa eu aproveitar e divulgar teu Instagram. Tinha gente ansiosa, que não conseguiu escrever, que deu problema. Olha, divulga teu Instagram. Teu Instagram não, O Instagram Instagram é da o arroba PCE. acontece. Acontece CE. Acontece CE. Porque ele tá fazendo pelo acontece porque tem aquele problema da limitação de, de, de visualização. Ou seja, eu só posso fazer uma live pelo Instagram se eu tiver 1.000 seguidores. A gente Ah, tá com é? um pouco mais de 500. Ué, então vamos aumentar isso daí, rapaz. Vamos começar a fazer live direto até o final do ano, que até fim de dezembro É, já bate 1.000 fácil. exatamente. Não, só por causa dessa sua live aqui, já aumentou em quase 100. Tá, Nossa. tá bom, então, ó, tá vendo? Fazer mais 4, pronto, a gente já consegue fazer 1.000. É. Tá vendo? Acontece CE, né? Então deixa eu colocar aqui também. Acontece CE, tudo junto. Beleza. Acontece Ah, CE. bacana esse nome. CE, legal. Pronto. Aqui. Isso aí, já estamos ao vivo lá, aparecendo já, ó. Pessoa aqui. Já estamos 28 pessoas já. Legal. Então vamos lá. Vamos começar? Vamos Fica à seguir? vontade. Para pilotar o PowerPoint, você pilota, eu piloto? Como é que a gente vai fazer? Bom, se você quiser, eu tiro o meu aqui. Que eu ativei o meu. Mas eu posso tirar. Tá, deixa eu tentar subir o meu aqui, porque vamos rapidinho, né? Porque eu vou compartilhar a tela também. E. Isso, deixa eu passar para cá, pronto, mais para cá. Isso, deixa eu ficar centralizado isso aí. Que aí eu vou colocar o meu, que eu vou colocar também a tela do chat GPT, né? Todo mundo quer ver o chat GPT, irmão. Não tem jeito. Chat GPT é mais famoso do que eu, você e toda a torcida do Flamengo. Vamos lá, tem que ser rápido. Rapaz, tu não faz isso comigo, não. Fala que tem que ser rápido comigo, aí pronto, deu ruim. Tem que fazer live no YouTube, cara. Eu já criei a conta, viu? Não é porque eu Então, pensei que pudesse fazer na hora, mas não. No live. YouTube tem 24 horas para fazer a primeira live. Então, vamos lá. Compartilhar, tela, isso aí. Beleza. Compartilhar minha tela. Deixa eu passar para cá. Tem que botar e fazer live no YouTube, mais fácil. Lá a gente larga o aço, Aí, eles gostam, né? Quanto mais é. tempo ficar divulgando para eles lá, eles gostam mais ainda. Isso é bom demais. Aí no Yard você sabe que tem que depois adicionar o palco, né? Porcaria nenhuma, irmão.
Sim. A gente vai dar um jeito aqui, a gente consegue desenrolar. Vamos lá. E o que é interessante é que até o que eu vou falar hoje também, ontem estava pesquisando para uma colega que pediu, né, uma informação, e fiquei surpreso, e até os dados que eu vou mostrar aqui para vocês, justamente a quantidade de dados que você consegue extrair rapidamente e como a gente às vezes não consegue perceber quão rápido é a inteligência artificial para a gente, considerando que ela praticamente, assim, não traz muito benefício de forma direta, quando a gente não sabe extrair os dados da melhor forma possível. Mas quando sabe extrair, rapaz, vou mostrar exatamente um caso que aconteceu semana passada, que eu já sou admirado pela inteligência artificial e fiquei mais ainda admirado. Então, assim, é um depoimento aqui, ao vivo e a cores para vocês. Pronto, deixa eu colocar aqui, esse bichão aqui, assim vai, agora vai. Sentir firmeza agora. Pronto. Isso aí. Agora vamos apresentar. Compartilhar a tela. Legal. Aí, pronto, ó. Ó que bonito. Foi? Não foi? Foi. Eu subi. Beleza, então. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece minha canetinha. Aparecendo a canetinha. Isso, é isso que eu quero. Eu quero a canetinha, entendeu? É isso que eu preciso. Bom, então vamos lá. Vamos dar isso aqui, nosso bate-papo. Mais uma nossa conversa aqui informal, né? Nesses 52 minutos. Isso para o Chef é uma missão impossível, para quem me conhece, sabe que eu gosto de falar e cada hora eu vou falando, vou trazendo assuntos diferenciados para a gente, justamente na intenção de trazer mais conteúdo, de trazer mais informações para vocês, na intenção de sempre apresentar o que eu entendo, né? O que tem de mais latente e que venha, de fato, melhorar a nossa atividade pericial. Então, a proposta hoje aqui é trazer para vocês laudos e pareceres blindados na perícia e apresentando uma série de informações. Olha, tem a galera aqui, ó, Josi, legal, galera aqui bacana, hein? Galera, fechamento, irmão. Aí, tá bom demais. Irmão, tu vai bater 1000, acho que em 2 semanas, começar a fazer live direto. Ó, coloca o Fumax, pronto. Já vai pegar e vai passar 3.000 aí, rapidinho. Sexta-feira tem o Fumax. Então, vamos começar a divulgar também o Fumax também, vamos começar a botar a pilha do Fumax, vamos embora divulgar isso daí, cara. Vamos pegar e fazer o pessoal lá da PSEC lá ter pelo menos 1000 inscritos lá no Instagram para começar a fazer live direto. Vamos movimentar isso daí, rapaz. Deixa com a gente que tu não sabe para onde vai parar. Se a gente começar a dar espaço para a gente, depois vai ter trabalho de tanta atribuição que vai ter para a PSEC. Bom, para quem me conhece, sou o Carlos Schelfo, né? Estou aqui com muito orgulho a convite do Clenilson para poder falar um pouquinho para vocês sobre a inteligência artificial e principalmente ligado à parte do laudo blindado na inteligência artificial. O nome pode ser um pouco chamativo, mas a intenção proposta é verdadeira e no finalzinho eu vou exatamente mostrar isso para vocês, tá bom? Para quem não sabe quem eu sou, né? Primeira vez que está aqui, de repente, acompanhando a gente, sou contador, apaixonado pela contabilidade, formado há mais de 20 anos, numa faculdade aqui, sou do Rio de Janeiro, acho que de repente já começa a perceber pelo sotaque de carioca, formado pela faculdade que até então, volta aqui, a faculdade que eu amo de paixão, sou saudoso dela, né, que é a Moraes Júnior, que era uma referência aqui no Rio de Janeiro, enfim, e sou apaixonado pela contabilidade, acho que não precisa mais tecer mais atributos, nem mais ponderações sobre isso. Acabei me especializando no transcorrer da minha atividade enquanto contador, que é uma característica, pelo menos, que eu tenho. Quando começo a estudar sobre um assunto, já que eu vou estudar sobre aquele assunto, eu vou a fundo naquele assunto ali, eu não consigo estudar um pedacinho daquele assunto, não sei se eu tenho hiperfoco, não sei o que tem comigo, começo a estudar sobre um assunto, eu vou, até esgotar tudo sobre aquele assunto. Depois que eu aprendi tudo sobre aquele assunto, pronto, aí estou mais tranquilo. Então, comecei a perceber da seguinte forma, já que eu vou estudar, vou aprofundar, e acabo indo muito a fundo no assunto, como de repente poderia ser raso, já conseguiria trazer a resposta que eu precisaria. Aí eu comecei a fazer o seguinte, já que eu vou estudar sobre
LGPD, vou fazer uma pós-graduação, que aí estudo a fundo e tem uma certificação. Já que eu vou estudar sobre perícia, né? Na época da perícia lá, quando eu estava na AGU, a Advocacia Geral da União, vou pegar, estudar a fundo sobre o assunto. E a mesma coisa também foi agora sobre inteligência artificial. Já que eu quero entender sobre a inteligência artificial, por que não fazer um MBA nessa área? Então, tá aqui os MBAs que eu coloquei, tem outros também, tá? Fiz um MBA também em política estratégica pela Escola Superior de Guerra, que é muito interessante, justamente que você trabalha com o PMI Book, fazer planejamento, enfim, é uma coisa... Estudar é bom demais, né? Mestrado na UFRJ também, em contabilidade, e professor, muita honra, de várias faculdades, curso de MBA, sempre ligado à parte da perícia, seja aqui no Rio, ou também em todo o Brasil. Né? E tem a honra também de ser professor dos CR6 pelo Brasil todo, onde eu tenho a possibilidade justamente de compartilhar um cadinho de conhecimento, né? Espalhar um cadinho de conhecimento com vocês, sempre na intenção de trocar experiência, trocar informação, porque eu sempre tive certeza disso, e cada dia que passa eu tenho mais certeza absoluta que quando eu compartilho conhecimento, a gente troca informação, né, Cleilson? A gente acaba ali, de alguma forma, aprendendo mais com aquele momento do que simplesmente a gente ficar estudando isolado. Então, acho que é até uma característica hoje dos peritos atualmente, né? Para quem quiser me seguir, tá aqui já meu Instagram, prof.carloschelf, tá? Segue lá, que no finalzinho também já recomendo começar a me seguir agora, tá? Porque no finalzinho vai ter uma surpresa para vocês, então já começa a me seguir agora, porque na última live que teve no Espírito Santo, que ali é uma confusão danada, mas enfim, a confusão boa, positiva, né? Tive bastante mensagem, foi respondendo uma a uma, mas conseguiu trazer a contento do que a gente tinha proposto inicialmente, tá? Então, esse aí sou eu, Carlos Schelf, esse cara que se amarra em contabilidade, apaixonado pela inteligência artificial, voltado para a nossa área de perícia. Para quem também já me conhece um cadinho, sabe que eu falo que o deadline, né, que é um intervalo, e também alguns já me conhecem, eu falo que eu sou devoto de São Tomé da perícia, eu sempre falo o seguinte, olha, temos que começar a aplicar a inteligência artificial, Clenilson, sempre o quê? Na nossa atividade diária. E eu sempre falo, e a gente falou até no evento que a gente estava lá junto, lá em São Paulo, que existe um intervalo que quem entrar nesse intervalo, quem começar a aplicar a inteligência artificial nesse intervalo, vai começar, de fato, a entender e aplicar e otimizar e acelerar, e vou provar para vocês aqui hoje também duas situações, exatamente isso que a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela pode acelerar muito a atividade de vocês, tá? E acelera, tá? É um caminho sem volta, um caminho positivo. E para isso acontecer, a gente tem que entrar nesse intervalo aqui, ó. 24 e 27, é o intervalo que eu sempre falo. Para quem não teve a oportunidade de ver eu mostrando esse artigo, isso aqui é do Fórum Econômico Mundial, tá? Tem vários relatórios que ele emite, né? Em 2023, emitiu o primeiro relatório do Fórum Econômico Mundial, falando justamente o futuro do trabalho, o futuro dos trabalhadores. E falando que 24, 27 é o intervalo que a gente tem que entrar, porque IA e Big Data, grande quantidade de dados, é a grande onda que está acontecendo, que eu falo de Blue Ocean, né? O Oceano Azul. E o Brasil é uma potência nessa área, o Brasil é uma referência nessa área, que a gente pode achar que não, mas o Brasil também é um dos principais consumidores de inteligência artificial. Claro que não é 100% para atividade fim que se destina, na maioria das vezes é para atividades lúdicas, né? Para fazer o Bíblia, para fazer lá alguns memes, mas enfim, pelo menos assim o Brasil começou já a interagir, então a gente também tem essa característica, isso é um ponto positivo para a gente também, mas o intervalo é 24, 27, então já fica isso marcado na cabecinha de vocês. O último relatório que saiu agora também, justamente colocando esse ponto acerca do Brasil também, falando que muitas competências, ou seja, grandes desafios estão sendo enfrentados, que, de fato, assim, o the end, né, assim, o momento final vai ser 2030, onde os países que não conseguirem romper essa barreira de internalizar, treinar e começar a introspectar justamente a inteligência artificial no dia a dia da atividade profissional costumeira, são países que estão fadados a ficar mais para trás ainda em cerca da evolução, enfim, empresarial como um todo.
Alguns atribuem até o fato de a gente estar agora na inteligência artificial, a comparação da descoberta da energia elétrica, né? Depois a internet, e agora seria a terceira grande onda com relação à inteligência artificial. Então, assim, não é um hype, não é bobeira, é uma coisa extremamente importante, que grandes empresas estão investindo pesadamente nesse aspecto, tá? Não é à toa que a Meta, que é o Facebook, que é o WhatsApp e o próprio Instagram, que a gente está aqui, ela está criando, e já criou, até no próprio Instagram tem a própria inteligência artificial que vocês podem utilizar, que está na continha de vocês, que poucos sabem também que tem robozinho à disposição de vocês aí, ela já criou a própria inteligência artificial. Então percebam a importância que é de você estar inserido nessa onda, inserido nesse contexto. Querendo ou não querendo, vai aprendendo. Chefe, eu não estou entendendo nada. Chefe, eu estou entendendo. Chefe, começa a aplicar. Chefe, estou com dúvida. Ótimo. Me segue no Instagram, que eu vou tirar sua dúvida, como vem fazendo com vários colegas. Então, façam essa postura, adotem essa postura, que isso é muito importante para vocês, tá? Porque a gente tem que romper essa barreira, a gente tem que romper esse passo que é um pouco lento, que nós sinto que tem muita gente que não está aplicando. Ah, daqui a pouco eu vou aplicar. Ó, daqui a pouco, 24, já passou um ano. 25, já estão praticamente encerrando o ano, 2 meses. Então a gente vai ter 26 e 27. Já vão ter 2 anos, para quem ainda não aplica inteligência artificial, começar a interagir, começar a entender o que de fato a inteligência artificial pode trazer de benefício na vida de vocês. E aqui outro contexto também, um recorte lá do Fórum Econômico Mundial, dizendo exatamente a necessidade de especialistas, né, em inteligência artificial, AI, né, e machine learning, justamente você entender o aprendizado de máquina. O machine learning nada mais é que eu pegar a grande quantidade de dados que eu tenho e, em cima daquela informação, começar o quê? A trabalhar, extrair dados, extrair informação. Então, eu diria para vocês que é a coisa mais simples de ser feita, no entanto, torna-se a coisa mais escassa de procurar profissionais, porque imagine vocês, uma coisa é você pegar alguém que faz, conhece sobre o assunto, formado, graduado em ciência da computação, e montar uma estrutura, um fluxo de processo, né? Todo um ecossistema para vocês acerca de quê? Acerca de como vocês podem melhorar a atividade pericial de vocês. É uma pessoa de fora, que tem um conhecimento ímpar tecnológico, mas vai entrar na área de vocês. Vai ser difícil, e é difícil. Né? Isso a gente encontra, esbarra no dia a dia, que é difícil quando a gente tenta desenvolver um sistema interno nosso. Tá? Qual é a grande virada de chave? Assim, é o momento de ruptura, que é o mindset que a gente tem que começar a observar e surfar essa onda. O Blue Ocean, né? O oceano azul que a gente tem que surfar. É aprender o que é IA. E aprender o que é Machine Learning, que eu vou explicar rapidamente para vocês também. E nós começarmos a construirmos os nossos fluxos de processo. Tá? Em São Paulo, a gente já divulgou, eu já criei um fluxo de processo que para alguns tipos de perícia, eu coloco o processo ali e já sai o processo pronto no final, o pré-laudo, o rascunho. Claro que em vários momentos ali daquele fluxo eu vou interagindo, eu vou conversando com a IA e vou autorizando e conferindo, dando um check que aquele processo está correndo. Então, eu estou mostrando para vocês que o Machine Learning e a IA, que é o contexto internacional, que são as principais características, né, que estão exigidas no mundo todo, a gente tem que começar a enxergar para a nossa área de perícia e também começar a aplicar. E aplicar a vera, como diz aqui no Rio, valendo, né? Na real. Não é para ficar esperando. Ah, depois eu faço, estou muito atarefado, vou pegar essa planilha do Excel, vou digitar a mão. Não façam isso, hein? Eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de dados, de registros, de planilhas, que fazendo um prompt, uma instrução correta e utilizando uma inteligência artificial correta, eu consegui extrair em um tempo surreal, tá? E quem começar a aplicar e começar a entrar isso na rotina, podem ter certeza que serão os profissionais da área da perícia e começarão a entregar laudos muito mais rápidos, laudos muito mais assertivos e, consequentemente, serão profissionais chamados ao mercado, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Ah, chefe, mas o processo que eu faço é um processo de pequeno valor, é um processo, né, que os honorários são baixos. Perfeito, automatiza isso. Automatiza. O teu tempo é o bem mais caro que existe no mundo.
Primeiro é o tempo, segundo são os dados. Então automatiza, usa a IA para automatizar. Então essa é a proposta, assim, é meio que a missão que eu estou oferecendo para vocês saírem dessa parte operacional. Sair da parte operacional e, de fato, colocarem isso no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, tá? Isso é possível sim, tá? E já tem muito escritório fazendo. No contexto internacional, dizendo para vocês com relação à IA, que são contratados, que são assinados no Brasil, é o segundo país do mundo, claro, atrás da Índia, mas em termos percentuais relativos, como é que foi feito esse cálculo aqui, em termos de 30% da população e relacionado à Índia em 33% da população. Levando em conta que a gente tem em torno de 220 milhões de habitantes, então a gente pode calcular em torno de 65 milhões de assinantes usuários de inteligência artificial no Brasil. E mesmo assim, não estão utilizando 100% na parte operacional, na parte profissional, tá? Desafios para os profissionais da perícia, né? Nós, grande volume de dados, complexidade cada vez mais crescente de casos, né? Pressão por resultados rápidos e precisos, gestão da informação e utilização da inteligência artificial. Então, percebam que a dor de vocês é a minha dor, tá? E por ter essa dor latente a cada dia, eu tento buscar soluções. Eu paro, talvez 1 hora, 2 horas, ou até mais tempo também, para estudar aquele problema, para buscar uma solução para aquele problema. Ah, mas eu perco tempo, Shelf. Eu não tenho tempo para perder, Shelf. Eu quero justamente fazer logo o processo, ficar logo livre, para ficar tranquilo. Não, não é perder tempo, é investir em tempo. Porque eu encontro solução e ao encontrar essa solução, automaticamente o que acontece? Eu ofereço um resultado mais rápido e ganho tempo. Então, talvez que eu possa perder, de repente, inicialmente aqui 1 hora, 2, 3 horas que seja, ou 5 horas estudando algum assunto e colocando o fluxo de processo certinho, adaptando para cada caso da perícia ali, adaptando para cada tipo de demanda que eu tenho. Por exemplo, eu pego um processo e coloco o processo todo ali na minha IA e ele analisa todo o processo para mim e vai me dizendo, ó, página tal, index tal, é essa informação, é a petição, página tal, index tal, é essa informação. Ele vai trazendo toda a estrutura para mim do processo, faz uma leitura rápida do processo para mim, e isso me facilita. Me facilita até o quê? Nessa leitura rápida, analisar o processo e também analisar o quê? A minha estimativa de honorários. E com isso eu consigo ter mais segurança no que eu vou apresentar de valores, atender rapidamente o judiciário e, numa boa, começar a... Eu sou o caminho reverso, tá? Eu sou sempre o que está na contramão da grande maioria. Começar a aceitar as perícias todas que, porventura, você negava, porque você está assoberbado, porque você está assoberbada, porque você não tem tempo, aí você começa a negar uma série de perícias, automatizando, você vai parar de negar perícia. Ah, chefe, mas a JG, ótimo, não tem problema nenhum. Pega aquele processo ali, coloca no teu robozinho até para testar o teu fluxo, como é que tá teu fluxo de processo ali para analisar. E para testando, automatiza, tá? Automatiza. O que é operacional não cabe mais ao perito. O perito é o expert, é a inteligência, é o analista, tá? Pegar dado no PDF, né? Digitar no Excel, isso não é análise de perícia. A gente não estuda 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos que seja, né? Dependendo da quantidade de formação acadêmica de cada um, para ficar tirando informação do processo e colocando na planilha. Concorda comigo? Isso é a parte operacional. Sem desdenhar e sem depreciar quem assim o faz, tá? Não estou falando... Esse não é o ponto. O meu ponto é o seguinte: o que tem de mais nobre é o nosso conhecimento. E é o nosso conhecimento que a gente tem que utilizar agora e automatizar tudo aquilo que não tem necessidade, que não requer grande conhecimento para poder aplicar, tá? É isso que eu quero enfatizar com vocês. Eita, já foi 25 minutos aqui, Nilson. Nossa Senhora. Isso aqui é uma pesquisa recente que eu fiz também, tá? É acerca de impugnação de laudos. Eu pesquisei, coloquei uma IA para ficar pesquisando para mim, ela fica raspando na internet, chama de scrapping, né? Ela fica raspando informação, e me traz informação diária, tá? Eu defino se eu quero informação diária, qual o tipo de informação que eu quero, qual é a periodicidade que eu quero, qual é o horário que eu vou receber, qual é o formato que eu vou receber. Isso tudo a IA faz para mim automático. Para vocês terem uma ideia, ó, eu vou dar uma aula, vou dar um curso, vou dar uma palestra, quero estudar sobre um assunto,
tenho uma ideia, jogo ali rapidamente a função para ela, na IA, ela já programa e fica me mandando informação. Eu pego depois toda aquela informação, consolido, são dados, não é isso? Trabalho e extraio justamente o que? O conhecimento, a informação. Olha só, a IA traz tudo isso para a gente não tem que ficar pesquisando, perdendo tempo. É só ter a inteligência do que quer e automatizar. E essa pesquisa, eu trouxe exatamente disso daí, que eu acabei de falar. Coloquei para pesquisar, pedi as informações mais recentes e me apresentou. E até uma publicação que saiu na revista FUCAMP, dizendo o seguinte, uma amostra que eles fizeram, né, de 96 laudos, olha só, que coisa alarmante. 96 laudos, 43 foram impugnados, sendo de 56, 22 foram retificados e 2 desconsiderados. Ou seja, se a gente parar para pensar, assim, 43, desses 43, 22 foram impugnados e dos 22, 2 foram desconsiderados. O que ele coloca para a gente aqui é o seguinte, olha, em termos nominais, 40%, né, 39%, 40%, de fato, eram laudos que estavam equivocados, que tinham equívocos, para não falar erro. 40%. 40%, até quando eu peguei os dados, a informação que eu tinha anteriormente eram dados menor, mas é mais alarmante ainda, né? 40%. 40% são impugnados por erro. Retificação é corrigir. Então, tem algum erro, algum equívoco. Equívoco esse pode ser formal ou material, mas na grande maioria, quando você retifica, é por motivo material. Material é a técnica, material é a parte científica. Material é alguma coisa, um conhecimento seu que você se equivocou, ou esqueceu de colocar, ou não colocou de forma correta. E a proposta é mostrar para vocês hoje que isso eu consigo debelar em 4 a 5% em cerca de impugnação de laudos. E dificilmente a gente hoje tem um laudo impugnado por motivos de erro material, né? Por erro técnico. Pode ser impugnação por erro formal, porque não ficou muito claro a linguagem que a gente começou a aplicar, por isso comecei a aplicar também a tipografia jurídica, né? E visual law na elaboração dos nossos laudos, mas a gente reduziu sobremaneira. Redução de impugnação, aceitação do laudo. Primeiro, o juiz fica feliz, porque você rapidamente consegue encerrar aquele processo. Segundo, a gente recebe logo, né? Porque consegue fazer nosso levantamento de alvará de pagamento. E terceiro, nós mostramos para as partes que estão no processo, os assistentes técnicos, tanto o autor quanto o réu, que olha, aquele perito do juiz ali, o cara é bom, hein? O laudo do cara é seguro, é certo. E a gente começou a aplicar, e começamos a usar isso e já estamos utilizando há bastante tempo. E agora que a gente começa a divulgar, porque deu certo, a gente começou a fazer isso na prática, começou a dar certo, e agora divulgando para vocês, que é possível usar a inteligência artificial para fazer essa revisão final para vocês, tá? CNJ também não tem nenhum relatório institucional, né, mas falando acerca de impugnação. E, claro, tem vários assuntos, artigos falando sobre essa questão de laudos impugnados. Legal? Então, fiquem, de fato, atentos com relação a isso. É importante, tá? Mas, chefe, beleza, tá falando que a IA é bom, que a IA é legal, que é interessante, mas, de fato, o que é a IA? O que vem a ser IA pra gente? Explico rapidinho. IA, na verdade, esse contexto geral aqui, tá? Que tem o Machine Learning, que eu falei para vocês, que é importante conhecer, você pegar e ficar treinando, né? Com os dados, com as informações o tempo todo, inserindo informação, inserindo dados para a sua inteligência artificial. O Deep Learning é quando a própria IA, ela começa a aprender sozinha, então você insere tanta informação que ela já tem aquelas informações e automaticamente ela já começa a fazer uma série de tarefas. Por exemplo, essa pesquisa, que eu já defini para ela, olha só, as informações que eu quero são essas aqui, e eu quero que você pesquise tal dia, tal hora, esse assunto. E ela pesquisa, é o Deep Learning. Automaticamente, ela já começa a processar. E o Generative AI, né, que é a IA generativa, é justamente o quê? É a IA que a gente conhece, que ela começa a gerar informações, gerar resultados. Baseado em quê? Baseado em bilhões e bilhões de dados, ela traz a informação para a gente, tá? Legal? Galera, eu queria tanto ficar vendo as letrinhas de vocês passando aqui no Instagram, mas não estou conseguindo ver. Bom. Tem uma pergunta aqui, chefe, que ele manda aí. Perguntou qual é aquele que recomenda, porque está girando, a paga está em torno de R$150, mais de R$150. Qual é a AI que eu recomendo?
Depende. Porque depende. Se a gente falar de IA, assim, a primeira IA que eu sempre vou falar, sempre vou orientar e sugerir a utilização é o ChatGPT, tá? Por quê? O ChatGPT é o início de tudo, é a gênese, né? É o marco zero. E você entendendo como é que funciona o ChatGPT, você consegue entender exatamente todas as IAs como funcionam. Se você partir, de repente, para uma outra IA, ou partir para uma assinatura, que é uma assinatura de uma empresa que fala justamente lá a questão, não, assine com a gente, que eu vou disponibilizar várias IAs para vocês. Não, 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 não. Vão na essência, tá? A essência não é aquilo. A essência é você entrar no ChatGPT, a essência é você entrar, de repente, no Gemini, a essência é você entrar no Copilot e outras IAs que existem aí, tá? Eita, mas na hora de ligar, não. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, qual que você recomendaria? Primeira coisa, aí, rapaz, qual você recomendaria? Primeira é, de fato, começar a interagir, tá? Então, começa a interagir com a IA, começa a sentir o que é a IA, tá? Começa a perceber o que é a IA, e nessa interação você vai ali se adaptando, vai acostumando, de repente você já tem uma IA gratuita, que o próprio Google One, né? Acho que o Google One, sei lá, tem uma plataforma no Google também, uma assinatura, que já dá acesso a você usar o Gemini. Então teste o Gemini. Gemini é a boa, e até para alguns casos está melhor até do que o GPT na parte da perícia. Então testa, começa a testar, começa a colocar em prática ali, negócio aí. Shelf, eu tô com medo. Manda mensagem para mim. prof.carlosshelf no Instagram, eu vou te responder, tá? Eu vou te ajudar. Essa é a minha missão de alma, então eu vou te ajudar ali. Então qual a melhor? Não existe melhor. Existe aquela que melhor se adequa à sua pesquisa. Por exemplo, eu usei uma IA para poder fazer estratificação de informação de PDF, que eu vou mostrar a quantidade de planilhas que eu estratifiquei, ou melhor, que eu extraí, na verdade, os dados, né? E dados que eu extraí, que nem o ChatGPT conseguiria fazer. Eu consegui fazer, mas usando Python, que aí é uma linguagem que não é interesse para vocês entenderem no momento agora, mas eu usei uma IA, e ela conseguiu extrair os dados que eu queria. E apresentou em Excel. E eu não tive que digitar uma linha. Beleza, Clanilson? Então, a minha sugestão, cara, eu recomendaria sempre o ChatGPT. O ChatGPT dá em torno de R$100, tá? Não tá R$150, não. Perfeito. Então, quem já ouviu falar do ChatGPT, né? Em que contexto você já usou o IA e você confia nos resultados gerados? Bom, ChatGPT acho que é a mais conhecida de todos, né? O mais popular. Em que contexto você já usou o IA? No contexto, de repente, na sua rotina profissional, na sua rotina educacional, até aconteceu. Minha filha tinha uma questão lá e tudo mais na prova. Na minha filha não, uma amiga, a filha de uma amiga, a questão lá de geometria e tudo mais avançado. Eu falei, rapaz, eu até me lembro como é que faz isso, mas tô com uma preguiça e tal, vou ter que estudar para poder usar as fórmulas. Eu peguei a questão da prova, disse o contexto que eu queria, coloquei na inteligência artificial e me trouxe a resposta. Então, até para estudar, facilita, gente. Uma outra dica valiosíssima que eu dou para vocês. Perguntem para a inteligência artificial. Tem dúvida? Pergunta. Eu não sei escrever, eu não sei falar, não sei interagir. Pergunta para ela, ela vai te responder. Isso é maravilhoso, tá? Pergunta. A grande questão é romper a inércia, perder o medo. Shelf, eu não sei como acessar. Eu vou te ensinar. Pergunta no Instagram, eu vou te ensinar como é que faz para acessar. Eu tenho curso, treinamento para isso, ensino você a fazer isso. E a galera tá ensinando, tá aprendendo, tá aplicando, tá ficando maravilhada. Não consegue mais viver sem a IA no dia a dia, tá? Em que contexto que eu uso em tudo, tá? Em tudo na minha vida. Eu confio no resultado gerado na IA? Não. Peraí, Shelf, você aplica, mas não confia? Não, não confio. Por que eu não confio? Porque eu sou analista. Ela me gera a informação. Cabe a mim, analista, cabe a mim, perito, e a vocês, peritos e peritos também, o quê? Analisarem aquela informação. Aquela informação pode ser válida ou não. E cabe a nós, enquanto especialistas, os experts, de fato, fazer essa análise. A IA, ela potencializa, ela acelera, ela otimiza os processos. Mas quem analisa, quem dá a palavra final, sou eu e são vocês, tá? Então, eu não confio nos dados, eu sempre verifico os dados, e até em alguns casos, quando eu peço para pegar e me trazer uma resposta, me trazer uma informação, eu peço ainda que ela me fale o seguinte, ó, cite a fonte dessa informação aí que você falou que tirou. Então, é uma maneira que eu criei também para evitar que ela o quê? Invente dados. Ah, me diz qual o link que você utilizou. Ela coloca o link. Aí eu clico ali e verifico. Ah, não, realmente esse artigo existe.
essa lei existe, né? Esse documento existe. Então, eu não confio, eu sou filho de mineiro, né? Então, desconfiando ali sempre para poder validar o dado. E é a nossa função, tá? Por isso que eu falo que perito e perita que aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia hoje, tá? É aquele perito que vai nadar de braçada, vai pegar o céu de brigadeiro, sem nuvem nenhuma, azulzinho, para poder voar de helicóptero tranquilo numa boa, sem nenhuma preocupação, nem nenhuma tormenta à frente, nada, tranquilo para fazer um voo suave. Agora, aquele que não aplicar, que não utilizar, ou ficar esperando, depois eu faço, eu recomendo que aplique logo, né, Clenilson? Porque vai ficar um pouquinho para trás, vai começar a ficar preterido, vai começar a sentir sufocado, a quantidade de processos vai aumentar, quantidade de dados vai aumentar, principalmente na área trabalhista, que tem muitos dados para poder fazer análise, e a questão que eu vou colocar para vocês aqui foi justamente na área trabalhista, era uma folha de pagamento de pontos ali que extraiu os dados todos, ficou maneiro, tá? Bacana. Então, observar, porque quem começar a aplicar e rodar de fato, vai começar a entregar mais rápido, vai começar a pegar mais serviço, vai começar a ter melhor resultado, e o juiz vai olhar, opa, nomeia sempre o shelf, opa, advogado vai querer chamar sempre o shelf para ser o assistente técnico, porque traz rapidez, qualidade e segurança na informação. Legal? O que eu mais utilizo, né? E como eu falo que é a base, eu sempre recomendo, e até a gente brinca, né? Pô, GPT, OpenAI, patrocina o Shelf, porque eu faço uma propaganda danada dele, mas a razão é exatamente por essa propaganda, porque ele é o mais completo, ele possibilita uma série de coisas. Por exemplo, a minha agenda, se eu quero saber, olha, quero saber qual é o dia da semana, no intervalo de 10 horas às 4 horas, terça e quinta-feira, que eu tenho disponível. O ChatGPT tem acesso à minha agenda e traz para mim quais são os dias que eu tenho disponível. Ele sugere até qual é o melhor dia para eu marcar, tendo em vista um outro evento no dia seguinte. Automatizado. Eu não fico mais catando na minha agenda. Shelf é exatamente isso. O meu e-mail, eu já criei também um critério ali que está conectado ao meu e-mail, no GPT, tá? O ChatGPT. E tudo gratuito. Você paga a assinatura para acessar, claro, a versão paga, e o restante, todas essas automações gratuitas. Eu coloquei meu e-mail, toda vez que chega um e-mail com determinada função ou com determinado nome ali, ele já manda um alerta para mim e eu tenho que olhar meu e-mail. Então, olha como é que você está automatizando uma série de tarefas que eu não tenho que ficar entrando no e-mail toda hora, eu não tenho que ficar vendo minha agenda toda hora quando alguém pergunta alguma coisa. Então, eu automatizo, tá? Isso é um ponto. Sem falar em outras IAs, em outros fluxos que a gente cria, a gente aplica, que são, assim, sensacionais. Isso aqui é o básico do básico do básico, tá? Por quê? Eu uso o ChatGPT para fazer leitura e resumo, explicação simples de algumas as questões próprias ali, a estruturação, principalmente laudo, né? Tem dúvida de laudo, como é que vai ser. Estabelece para mim aqui um roteiro, um roadmap que eu tenho que aplicar, me ensina a fazer um checklist, ou baseado nas normas contábeis, baseado nessas informações, me diga quais são as documentações que eu tenho que trazer para poder colocar aqui, ele vai trazer para você. Quanto mais informação você der para ele, quanto mais contexto é a palavra-chave, que é a questão do prompt que a gente vai ver, melhor vai ser o resultado. E o raciocínio, né? Justamente o raciocínio que ele possibilita hoje está na versão 5. Eu já tenho história, que já vai lançar a versão 6 ou 7, ou seja, é uma versão atrás da outra, é rápido, o negócio está acelerado, é uma disputa de mercado, isso é bom, tá? E está evoluindo. Um caso com a reflexão, isso aqui foi uma questão que a gente analisou, era a questão tributária, eram centenas de notas fiscais de um processo judicial, e para extrair aquelas informações fiscais, claro, né, quem coloca no processo não vai ter o cuidado de colocar, aqui tá as notas fiscais, separadas por exercício, em ordem certinha, toda bonitinha, cronológica. Não, coloca a nota fiscal ali, meio que do jeito que recebe, é o jeito que manda, coloca no processo. Seja de repente porque não teve oportunidade de separar, ou de repente tem interesse até em dificultar o perito de analisar a documentação, e eram notas fiscais para caramba, era coisa para mais de milhares de notas fiscais. O que a gente fez, peguei, justamente, extraí as informações, disse mais ou menos qual era o contexto que eu queria para como extrair aqueles dados, aquelas informações, coloquei no Excel, pronto, a gente avaliou. Depois cheque, né? Aí fomos checando, fazer uma análise aleatória de auditorias, ponto por ponto, para ver se estava certinho, e acabou. A gente conseguiu entregar a nossa perícia com um tempo muito mais curto do que seria numa análise maior. Então, assim, volume, hoje não me apavora.
Pega um processo lá de 5 mil, 10 mil, 50 mil páginas, 95 mil páginas, não me apavora. Por quê? Eu sei que a inteligência artificial está a meu lado, está a meu favor. Coisa que outrora, ai meu Deus, 10 mil páginas, como é que eu vou analisar? Tudo é PDF, ai Jesus amado, vou pegar aqui toda a parte de ECD, vou ter que analisar aqui a estação contábil, está tudo confuso, tem que verificar se de repente está assinado ou não está assinado. Eu coloco ela para fazer isso para mim e deixo ela rodando. E vou fazer outra coisa. A operacional quem faz hoje é a IA, tá? Aplicações práticas, elaboração de laudo, né? Eu tenho já alguns modelos de laudo e ela vai elaborando para mim, eu vou interagindo com ela, ela vai preenchendo o laudo para mim, ela faz isso, tá? Ela vai elaborando ali alguns pontos e eu vou orientando, eu vou dizendo o que eu quero e ela vai construindo para mim. Interpretação de documentos, isso aqui é maravilhoso, tá? Existe até uma IA que é gratuita também e é segura, que é o Notebook LM, que alguns já conhecem, que é você pega uma norma nova, acabou de sair, coloca ali e começa a interagir com ela. Ela vai te explicar, ela vai te resumir, ela vai fazer um gráfico, ela vai fazer um áudio, ela vai fazer um vídeo explicando. Para estudar é maravilhosa. Eu não consigo estudar mais norma nenhuma se não tiver o auxílio Notebook LM. A análise de contrato, então vamos começar a falar agora na porção de AI, vamos começar agora a liberar, hein, Clenilson. Análise de contrato, eu tenho o Claude, tá? O Claude é uma IA com base jurídica e é sensacional, tá? Sensacional. A parte de contrato, ela é maravilhosa. Revisão de cálculos, eu uso muito o Gemini e o Claude também, tá? Agora, para fazer meu laudo blindado e a possibilidade de criar os robozinhos, que vocês vão ver ali na prática como é que funciona, é o chat GPT, tá? Shelf, mas eu tenho que usar isso tudo? Não. Eu consigo fazer isso tudo aqui com o chat GPT. Eu só estou dizendo que para cada atividade específica, eu gosto mais de uma ou gosto menos de outra, tá? Mas tudo aqui eu conseguiria fazer com o chat GPT. Estou dizendo assim para vocês a particularidade, a especificidade de cada IA para cada contexto específico. Coisa que ninguém fala, hein? Coisa que o pessoal esconde o jogo, não quer passar informação, tá com medo de ir adiante. E para mim, não. Quanto mais vocês entenderem desse assunto, mais vocês vão conseguir evoluir. E vocês evoluindo, os peritos vão estar fortalecidos. E, claro, eu também vou estar junto com vocês, né? É honorário, né, Gustavão? É a melhor parte. Por isso que, cara, o laudo blindado traz essa facilidade pra gente. Você conferiu um texto gerado pela IA? Não. Eu reviso ele, tá? Em que parte do laudo você acha mais arriscado deixar a cargo da IA? A parte justamente é dos cálculos, tá? Eu olho o cálculo ali, é o que mais me toca. E claro também, né, respondendo os quesitos, que olhando ele também, ele me auxilia em responder quesitos. Shelf, tu tá preguiçoso? Não tô preguiçoso, não. Tudo que a IA faz, eu fico ali monitorando, fazendo a curadoria e acompanhando. Ela vai operando, ela é minha máquina, né? É como se fosse uma linha de processo industrial. Eu vou acompanhando processo, etapa por etapa, e validando a informação, tá? Então, ela faz e eu confiro. Ela faz e eu confiro. Não gostou? Eu vou lá, pego e corrijo na mesma hora, tá? Mas ela faz baseado em quê? É nas informações, em toda a base de conhecimento que eu ofereci para ela. Outra dica máxima, tá? Nunca copie e cole diretamente a informação, texto gerado aí. Nunca faça isso, porque essa é a regra de ouro, porque fazendo isso dessa forma, você vai começar, em um dado momento, você vai cometer o deslize e vai copiar exatamente da IA, vai colocar na sua petição e vai anexar a sua petição no processo. E numa dessa daí, vai pegar um perito meio loucão que gosta de IA, se eu ler um texto, eu já consigo perceber, de algumas formas ali, a gente percebe já se aquele texto ele foi construído pela IA ou pelo ser humano. Aí eu já começo, dependendo na parte que eu tiver, né? Se eu tiver ali, né, de repente, um perito, construiu todo o texto com uma IA, e eu sou assistente técnico, eu pego aquele texto, pesquiso numa IA e consigo mostrar, validar que aquele texto foi todo gerado pela IA, e dizendo quais são os pontos em tal lugar que foi tirado. Então, se quiser até impugnar um laudo, outro lado agora, na sua assistente técnica, e quer impugnar, testar a credibilidade do perito juízo, Shelf, deixa de ser mal, não. Vai. São instrumentos, é estratégia, né? Então, se eu quiser testar ali, eu vou usar de todas as ferramentas. Então, nunca copie o texto, tá? Pega o texto, vê a ideia geral e construa o seu texto baseado naquele start ali, naquela ideia que ele colocou para você, tá? Reflexão sobre risco, né? Risco que você acha mais grave no uso de IA em perícias, você se sentiria confortável em divulgar cliente ao juiz
uso da IA. Em que condições você usaria ou não usaria a IA? Bom, qual é o risco que você acha mais grave do uso da IA? É você usar e não revisar. É você usar e acreditar 100% que ela está ok. E você utilizar e você, de alguma forma, achar que a resposta que ela ofereceu é a melhor dos mundos. E não é. Segundo ponto, você se sentiria confortável em divulgar aos clientes e a IA como apoio? Bom, enquanto período de juízo, eu não vou divulgar. Eu divulgo a planilha do Excel, eu divulgo que eu utilizo o Word, eu divulgo que pesquisei no Google, eu divulgo que escrevi alguma coisa lá usando o antigo Access no banco de dados, não divulgo. Isso são o quê? São ferramentas tecnológicas, tá? São ferramentas de tecnologia para analisar o processo. Eu não divulgo que, de repente, tem algum aplicativo que faz o push list do processo e me dá informação. Eu não divulgo isso, então não precisa divulgar. Isso é um software. A IA é um software, tá? É um software lá, é uma tecnologia que você aplica na sua atividade diária. Eu não divulgo. Ainda mais se você for perito do juízo. Uai, se você for perito do juízo, você vai divulgar, você deixar aberto para tomar pancada, né? E em condições você usaria, não usaria? Bom, eu uso para tudo, eu só não vou usar para processo em segredo de justiça, e mesmo assim, em processo de segredo de justiça, dependendo da parte do processo, eu posso até utilizar, desde que aquela parte que não tem nenhuma caracterização indicando acerca do processo da segredo de justiça, eu ainda faço anomização, que é raspar as informações de dados pessoais e sensíveis, porque é um processo de segredo da justiça. Então, tem um cuidado ao extremo. Chefe, mas se eu assinar uma apaga, eu preciso fazer isso? Precisa, tá? Porque eu sou desconfiado ao nível máximo, então eu gosto sempre de estar com o meu risco controlado ali. Legal? Aprender a elaborar o prompt, a pergunta correta, né? Explicação, pergunta que você quer, resposta gerada, aplicação no laudo. Ei, rapaz, está acabando já, Clenilson. Engenharia de prompt, o que é, de fato, o que você vai fazer. Engenharia de prompt são técnicas, são formas que você vai perguntar, você vai estruturar o que você quer encontrar, tá? Não é simplesmente, elabore um laudo para mim. Mas laudo, que laudo que você quer? É um laudo contábil, é um laudo grafotécnico, é um laudo de engenharia? Que laudo que você quer? E na elaboração do laudo, você precisa que elabore o quê? Todo laudo, parte do laudo? Qual é o assunto que você quer que eu pesquise? Eu brinco que até para você escrever um bom prompt, é lembrar, na época que a gente fez a graduação, que a gente teve que fazer nosso TCC, o trabalho de conclusão de curso. E nesse trabalho, vinha o nosso orientador e fazia pergunta, até chegar lá a pergunta-chave que é o final. Aqui é o teu TCC. Aqui que você vai escrever. Eu vou falar sobre empenho e liquidação num contexto norte-fluminense, uma coisa bem específica, é isso daí. Então, o prompt é você entender o que você quer de fato e construir a resposta de volta. Vai ampliando, para conseguir trazer o melhor resultado. Eu pergunto o que é perícia, depois o que é perícia contábil, como é que perícia contábil é apuração de haveres, como é que a apuração de haveres relaciona a parte de uma dissolução societária, e na dissolução, quando tem a resolução, um dos sócios sai, e quais são os tipos de resolução, o sócio quando sai com expulso, em que situação o sócio é expulso ele pode retornar para a sociedade, ou seja, eu estou meio que delimitando, até chegar ao ponto que eu quero de fato atacar. Então, é isso que é uma engenharia de prompt. Vambora, Clenilson. Isso aqui é um prompt que eu criei, tá? Que é um acrônimo, né? Um Active. Isso daqui, depois, se vocês quiserem, copiem, salvem, tirem um print da tela aqui agora, que vocês conseguem, com isso daqui, fazer qualquer instrução. Você consegue aplicar isso, tá? Na sua... Extrair a melhor informação, porque eu digo quem você é, qual é o contexto, o que você tem que fazer, 2 instruções, algumas variações, né, alguns exemplos práticos, e qual a entrega que eu quero que você realize para mim. Se eu quero em planilha, quero em texto, quero em parecer. Ou seja, são instruções macro que antigamente você fazia um prompt menor e agora, com a tecnologia mais avançada, são prompts maiores. Jesus, rapaz, vamos parar esse tempo, irmão. Aqui, mostrando para vocês, né, quanto tempo levaria para processar os dados, ou seja, de um processo. Uma pergunta para vocês, 1 minuto aí, um tempo que eu bebo água aqui. Eu dou um processo para vocês que só de planilhas, vocês têm 95 planilhas. E essas 95 planilhas estão em 54.133 páginas, sem falar o resto do processo, tá? Esses 54 mil aqui são páginas das planilhas. E cada célula da planilha, que eu preciso extrair informação e colocar lá, converter de um PDF do processo e colocar na planilha do Excel, foram 270.877 células, ou seja, são registros que eu tirei da planilha.
Pergunto para vocês, quanto tempo vocês levariam para fazer isso aí? Enquanto o Bebal aqui. Vamos lá, 1 minutinho para vocês responderem. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana? Quanto tempo? Eu dou para você. O processo está aqui. Tem 54 mil páginas, extrai toda essa informação, coloca no Excel para mim. Quanto tempo vocês levariam para fazer isso? E aí? Acho que ninguém saberia dizer, irmão. É tanta informação. Pois é, Clenil, 54 mil, pelo que eu levantei, digitando, tá? Dava em torno. Muito tempo, né, Nath? Muito tempo mesmo, assim. Dava em torno do processo em si, entender o processo em si, levava em torno de 1 mês a 2 meses, tá? Porque eram processos, planilha diferenciada, a imagem não estava boa, a formatação da planilha era diferente, eram origens distintas, ou seja, era uma loucura, assim, prazo médio, 2 meses, vamos ser razoável, 45 dias, né? Você recebeu a planilha ali e tudo mais, tinha um prazo suspenso para você poder avaliar, para digitar, extrair as informações, item por item, e ter certeza que a informação estava correta. Galera, é muito dado, é muito dado. Eu peguei essa informação. Pois é, muito, mais de 20 dias, exatamente isso, Adriano, exatamente, né? Tempo pra caramba, irmão. Bota tempo pra caramba nisso, cara, é muito tempo, tá? Até eu comecei a conversar, falei, Shelf, levava 2 meses, 1 mês, 20 dias, 30 dias, parava, tava 3 pessoas destinadas, separava ali por páginas, por lote, para fazer. Aí, o que eu falei? Eu perdi quase que 1 hora, mais ou menos, escrevendo um prompt ali, dando orientação, testando, pensando como escrever. É um analista pensando, tá? E escrevi, botei para rodar, escrevi, botei para rodar e botei para rodar. Bom, do jeito que eu queria, saiu primeiro, do jeito que eu queria, aí botei meus robozinhos para começarem a rodar. Em quanto tempo eu consegui analisar tudo isso e gerei tudo isso, tirei dados que estavam em PDF, que você não conseguia passar o mouse, né, e conseguir copiar, porque são imagem, que é impossível você copiar. Chefe, eu conseguiria copiar. Se eu passei o mouse e apareceu, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. Legal. E quando você não consegue passar, porque a maioria dos processos são assim, né, eu levei exatamente 118 minutos para fazer isso, tá? Tirei tudo, deixei ela rodando. Olha que legal. Ela ficou rodando, ela rodou. Enquanto ela estava trabalhando, eu estava fazendo uma outra coisa. Caramba, Shelf, então você conseguiu otimizar seu tempo? Exatamente isso. Eu otimizei o tempo, eu consegui acelerar meu tempo com relação a isso, tá? Então, olha como é que eu consegui ganhar tempo e, na verdade, otimizar e potencializar meu tempo. E extrair as informações. Agora a gente está checando se as informações estão corretas e a maioria estão corretas, e daí para frente a gente vai conseguir, de fato, apresentar muito mais rápido a nosso laudo, a nossa resposta. E com isso, eles vai gostar, vai mandar outro processo, e pode mandar, irmão, pode mandar a quantidade de folha de processo, agora a gente consegue trazer a resposta. Bom, na prática, rapaz, será que dá? Vão derrubar a gente, né, Clinton? Se eu botar na prática para vocês aqui, eu ia abrir para vocês um robozinho, justamente colocando o laudo, né, e mostrando o laudo blindado. Será que vai derrubar, rapaz? É 1 minuto, é 1 hora. Vamos ver. Vamos ver. Uai, vamos ver, então vamos tentar, né? Tô com medo aqui. Tô com medo, rapaz. Vamos tentar aqui. Bom, como vocês estão vendo aqui a tela. Tô vendo a tela direitinho? Tá aparecendo? Ainda não, né? Eita, rapaz. Pronto. Acho que agora Pronto. foi, né? Legal. Foi. Né? Maravilha. Bom, o que eu faço aqui, tá? E rapidinho. Eu criei um robozinho, que eu chamo de laudo blindado, tá? Tanto aqui em outra IA também. Eu fico testando uma com a outra, para ver qual é mais rapidinho, mais legal, tá? E o que eu faço? Eu pego exatamente um processo, subo o processo aqui. Bora, rápido, Shelf. Rápido. Opa, aqui. Perdão aí. Ururu.
Rapaz, aí, tá vendo? Não pode falar que tem pouco tempo, aí começa a babar tudo aqui. O bicho não vai. Aqui. Aqui. Vamos aqui, quer ver? Aqui eu consigo achar. Pronto. Aí eu vou subir um processo, tá? Vou subir um laudo. Um laudo qualquer, sem nenhuma pretensão. Nada. Um laudo simples. Deixa eu ver se ele achou para mim. Rapaz. Tá, vamos subir esse aqui. Esse aqui, vai. Vamos lá, esse aqui, laudos. Pronto. Não pode derrubar a gente não, cara. Agora que vai ser a melhor história toda. Aí, vai ficar suspense pra galera toda. Eu vou subir um laudo, tá? É um laudo simples que eu vou subir para ele. Aqui. E sem mistério nenhum. Assim, bem tranquilo, bem de boa. E depois, se vocês quiserem, pode ter acesso também a esse robozinho, tá? Vou disponibilizar para vocês, vou explicar como vocês podem ter acesso. Ai, rapaz, bora. Quer ver? Vamos para outro caminho mais tortuoso aqui. 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 Pronto. Voltei aqui, pronto. Reformulação de laudo, esse aqui. Estão vendo direitinho? Vai aparecer para vocês aqui na tela, rapidinho. Peguei, coloquei o laudo, tá? Sem nenhuma delimitação, nada assim diferenciado. E vou colocar aqui, ó, pum, clico para cima e o enter ele começa a ler. Vai começar a ler o meu laudo, tá? Tá avaliando o laudo. O que eu coloquei nesse robozinho que eu criei aqui é justamente dele analisar o laudo e me trazer o quê? 2 aspectos. O primeiro aspecto é analisar na visão do assistente técnico, me diz o que está errado. No segundo aspecto, me traz a visão da parte ré, me diz o que está errado de forma material e formal, e no final, pega essas 2 sugestões, apresenta o laudo já reformulado e pergunta se eu quero adicionar quais informações no meu laudo. Ou seja, quando a gente criou essa sistemática, o nosso laudo praticamente diminuiu muito a impugnação, principalmente na parte material. E falo para vocês, a gente tinha muito laudo que a gente apresentava, enfim, a gente entregava, no aspecto material a gente achava que estava tudo certo, tudo tranquilo, não estava, porque passava batido. Né? Então, quando a gente começou a criar essa sistemática aqui, é uma revisão do laudo final, e isso propiciou a gente ao quê? De fato, a olhar o laudo, analisar o laudo, na visão, o que porventura o assistente técnico na parte autora iria querer impugnar, a gente antevê isso, né? Claro, criei vários cenários aqui dentro, na configuração dele, ele ataca o meu laudo e diz que o meu laudo está fragilizado, eu conserto o laudo. Da mesma forma, também o laudo na parte ré, ele ataca o meu laudo e dizendo quais são as fragilidades do laudo, e eu traz as sugestões. Feito isso, depois eu pego junto tudo isso aqui e apresento a resposta final para a gente, tá? Aqui vocês podem ver, ele está lendo tudo que está acontecendo aqui, ó, lendo o documento, né, e analisando exatamente o que eu quero que ele faça para mim. Vamos rapidinho, né, coloquei até um modelo de pensamento mais profundo, né, mais pesado, justamente para analisar, e vamos torcer para a live não cair. Agora já está na hora do deadline já. Vamos ver se ele consegue trazer a solução rápida para a gente aqui, tá? Mas traz assim, ele vai rodando, o que eu faço? Deixo aqui rodando e vou fazer outra coisa, tá? Não preciso ficar acompanhando aqui, eu estou acompanhando com vocês, justamente demonstrando para vocês como acontece, né, no dia a dia aqui nosso aqui. Eu boto o robozinho para girar. E aqui eu estou colocando, eu acessando, tá? Eu já criei um fluxo de processo que esse robozinho, ele entra no processo. Toda vez que eu coloco o processo lá nesse fluxo, esse robozinho, quando chega o momento dele, ele é chamado para analisar esse processo de forma automatizada. Legal? Caraca, a gente vai ser derrubado, Clenilson, antes da parada ficar pronta, irmão. Tá analisando aqui o laudo. Tem alguma pergunta aí enquanto ele vai rodando aqui? Não, estou só sugerindo para a gente colocar no próximo no YouTube, certo? Vamos fazer isso, né? Aí outro, onde se derrubar, vamos fazer a parte 2 em outro encontro. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, antes de derrubar, então vamos dar uma dica para a galera. Depois eu apresento o resultado, tá? Para quem quiser também. Antes de derrubar a gente aqui, eu vou
fazer o seguinte, para vocês também saberem, né, que vão buscar informação, né, para não ficarem desassistidos, caramba. Aqui, ó, parei de compartilhar, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Se vocês quiserem depois ter acesso à informação, e eu apresento exatamente isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui, slide, compartilhar, pá. Aqui, ó. Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá? Se quiserem, acessem meu Instagram, tá? E para a PSEC, especial para vocês, eu vou deixar lá, se vocês quiserem adquirir justamente o e-book, Técnica e Elaboração de Laudo, tá? Manda mensagem para mim lá no Instagram, escrevendo dados, e eu vou dizer para vocês como vocês conseguem adquirir Técnica e Elaboração de Laudo, e-book, mais esse robozinho. Então, é exclusivo, Clenilson, para vocês. Não fiz isso para ninguém. Obrigado. Vai adquirir o e-book e vai levar também esse robozinho lá para ficar utilizando nos laudos de vocês. Então, em prestígio a vocês, né? Claro, em honra a vocês pelo convite, eu consegui montar isso rapidinho aqui. Então, acessar o QR Code ou prof.carloschialfo no Instagram, manda mensagem, dados, tá? Que eu vou responder, colocando lá justamente informação de como adquirir o e-book e também vem esse robozinho aí para vocês testarem ele até o final do ano, ficar testando o laudo de vocês aí, vamos mostrar na prática, né, de fato lá, no dia a dia de vocês, como é que esse bichinho é bom, hein? Ajuda bastante e, de fato, né, faz o que interessa, né, Clenilson? A gente receber rápido os nossos honorários. Tranquilo, irmão? Tranquilo, agradecer aqui o professor Carlos Schialfo por disponibilidade de tempo, né, que eu sei que o dia dele é corrido. E dizer que a PSEC está aqui, a PSEC acontece, né, nossa parceria, para poder a gente atender contadores, peritos, pessoas que querem ingressar nessa área e que estejam com dúvidas, a gente está aqui para auxiliar, ok? Maravilha, irmão. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigado, grande abraço a todos e estudem. Valeu. Fica com Deus, cara. Obrigado, hein? Tchau, tchau.